Você, advogado trabalhista, já se deparou com um caso onde a escala 12/36, que deveria ser um alívio, se tornou um pesadelo de horas extras e dobras para o trabalhador? A escala 12/36 é amplamente utilizada, mas será que você sabe quais são os limites e as consequências da sua descaracterização? Casos de desrespeito à jornada de trabalho nessa escala, com exigência de horas extras habituais ou dobras, são mais comuns do que você imagina. É seu papel como advogado estar preparado para identificar essas situações e garantir que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados, buscando a descaracterização da escala 12/36 e o pagamento de todas as verbas devidas. Quer saber como? Fica comigo até o final deste vídeo para conhecer as jurisprudências recentes sobre a descaracterização dessa jornada, requisitos e limites dessa jornada, como atuar em ações que buscam a descaracterização e análises de casos reais. Mas antes, aproveita para já se inscrever no canal do Cálculo Jurídico para receber em primeira mão outros vídeos como esse que vão facilitar e direcionar sua prática na advocacia. Bom, primeiro eu quero te mostrar então decisões recentes para entender como os tribunais têm tratado esses casos de descaracterização da escala 12/36. A primeira decisão que eu trouxe é essa aqui. Turma decide pela descaracterização da jornada 12/36 porque o trabalho constantemente superava 12 horas diárias. A magistrada indicou que ficou descaracterizado o regime de compensação. Assim, o voto da desembargadora relatora foi no sentido de manter a condenação da empresa a pagar horas extras a partir da 8ª hora diária trabalhada no dia, com reflexos de verbas como férias e 13º salário. Essa decisão é muito interessante e já apresenta uma questão importante para a nossa ação do vídeo de hoje. Existem tribunais que tratam a jornada 12/36 como um regime de compensação. Isso porque, legalmente, um empregado só pode trabalhar até 8 horas por dia, com mais 2 horas extras, totalizando então 10 horas. A legislação autorizou a criação do regime 12/36 de forma que, para amenizar o trabalho por 12 horas seguidas, o empregado possa descansar 36 horas ininterruptamente. Se essas 12 horas forem extrapoladas ou se essas 36 horas não forem descansadas, você pode estar diante de um caso passível de descaracterização da jornada. É importante ressaltar também que o TST não concorda com essa ideia de regime de compensação e eu vou te mostrar agora o motivo. Para isso, a gente vai analisar dois itens aqui, a CLT e a jurisprudência do TST. Primeiro, o artigo 59b inserido na CLT pela reforma trabalhista em 2017. Segundo esse artigo, horas extras habituais não descaracterizam regime de compensação de jornada. Vamos ver eles juntos aqui então. Artigo 59b, parágrafo único. A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas. Porém, como eu acabei de adiantar para você, o TST não considera a jornada 12/36 um regime de compensação propriamente dito. Veja só essa decisão aqui. É um recurso de revista. A prestação habitual de horas extras descaracteriza o regime especial de jornada de trabalho 12/36. A súmula 85 do TST não se aplica aos casos em que é reconhecida a nulidade do regime especial da jornada de trabalho 12/36 por não se tratar de um sistema de compensação de jornada propriamente dito. Veja só que até aqui para falar do regime de escala 12/36, o TST não fala de um regime de compensação. Ele está falando aqui regime especial de jornada de trabalho 12/36. Olha só o texto da súmula 85 que foi citado nessa decisão aqui. O mero não atendimento das exigências legais para compensação da jornada, inclusive quando encetada mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas extras excedentes à jornada normal diária, senão dilatada a jornada máxima semanal, sendo devida apenas o respectivo adicional. Seguindo o texto da súmula, então, não seriam devidas as horas extras excedentes à 8ª diária, se não ultrapassadas as 44 horas semanais. Porém, o TST, decidiu que para a jornada de trabalho 12/36, isso não é aplicado. Por fim, eu quero que a gente veja juntos aqui uma última decisão. O TRT descaracteriza a jornada 12/36 de porteira e manda pagar horas extras. O relator reconheceu como comum a prática de dobras de plantões em todos os meses do contrato da trabalhadora. O magistrado destacou que, em entendimento do TRT, que o labor em folgas esporádicas dentro do mês não descaracteriza a jornada 12/36. Contudo, no caso da porteira, o trabalho alternado durante 5 folgas mensais prejudica o descanso da empregada. Viu só? Quando o empregador deixa de conceder as 36 horas de descanso, o empregado tem seu direito à saúde ameaçado, o que é inaceitável no direito do trabalho por ser um bem protegido amplamente pela legislação. Assim, ao exigir horas extras habituais ou dobras numa escala 12/36, o empregador assume o risco de uma ação trabalhista de descaracterização da escala, que é o que a gente vai ver agora. Então, se você encontrar um trabalhador que cumpre jornada 12/36, mas é obrigado a fazer horas extras habituais ou dobras, a ação que você vai ingressar é uma reclamatória trabalhista com pedido de descaracterização da escala 12/36, pagamento de horas extras excedentes à 8ª hora diária e à 44ª semanal. A base legal para o seu pedido será o artigo 59A da CLT, que trata do regime de trabalho 12/36, e o artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, que garante a duração normal de trabalho não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Vamos ver juntos essa legislação agora. A CLT, artigo 59A. Em exceção ao disposto no artigo 59 dessa consolidação, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso. Parágrafo único. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput desse artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso
semanal remunerado e pelo descanso em feriados, e não serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, quando houver, de que tratam o artigo 70 e o parágrafo 5º do artigo 73 dessa Constituição. Essas são as regras para casos em que a escala 12/36 é válida. Na reclamatória que a gente está tratando hoje, a escala 12/36, na verdade, é uma espécie de fraude, apenas para mascarar a verdadeira intenção do empregador, que é fazer o empregado exceder esse limite de 10 horas de trabalho no dia. Assim, mesmo com a previsão legal ou contratual da jornada 12/36, a exigência de dobras ou trabalho totalmente distinto de uma escala 12/36 anula os benefícios dessa escala, transformando ela numa jornada comum. Os requisitos para descaracterização da escala 12/36 se baseiam principalmente na habitualidade do labor em sobrejornada, especialmente quando o empregado trabalha em dias de folga. Ou seja, a mera existência de horas extras não descaracteriza a escala, mas sim a sua repetição constante, de forma que fique claro que não existia, de fato, essa compensação. Bom, você pode estar se perguntando agora, mas se meu cliente fazia algumas horas extras, mas não era habitual. Nesse caso, as horas extras devem ser pagas, mas a escala 12/36 deve ser mantida, a menos que a quantidade e a frequência dessas horas, de fato, demonstre ali uma intenção de fraudar o regime. Então, a gente vai ver agora o que pedir nessa ação. Tudo aquilo que o empregado em jornada comum teria direito. Essa lista pode ser grande, mas em geral a gente pode exigir, então, horas extras, que são aquelas que vão exceder a 8ª hora diária e a 44ª semanal, não apenas as que excederem as 12 horas da escala, intervalos de intrajornada ou interjornada que não foram respeitados, né, ou não foram concedidos, o adicional noturno, se for o caso, reflexo de horas extras em outras verbas, FGTS, férias, 13º, DSR, enfim, a lista é imensa. Um ponto interessante para ressaltar é a descaracterização da jornada 12/36 não significa a invalidade de todo o contrato, mas sim a invalidade do regime de trabalho, gerando o direito ao pagamento das horas extras como se fosse ali uma jornada de 8 horas diárias ou 44 horas semanais. Porém, quando existe uma previsão de validade da jornada 12/36, seja por acordo ou convenção coletiva, ou mesmo por acordo individual, é bem importante você analisar o caso concreto e a abusividade na exigência dessas horas extras. Agora que você já sabe como e por que ingressar com a ação, vamos aos nossos casos práticos. Bom, o primeiro caso, então, foi ajuizado em fevereiro de 2018, e o empregado foi contratado como vigia, ele começou a trabalhar lá em abril de 2017 e recebia R$ 1.553 mensais. A jornada, que deveria ser 12/36, na prática ele estava trabalhando, então, das 18 horas até as 8 horas do outro dia, de segunda a sexta, e das 12 horas às 8 horas do outro dia, no sábado, em dias alternados. Ele não usufruía de intervalo entre a jornada, nunca recebeu pagamento de horas extras, tinha 2 salários atrasados também quando ingressou com a ação, não recebia cesta básica, vale alimentação, né? Tinha uma série de outras questões que ele levantou nesse processo aqui. Ele está requerendo, então, a rescisão indireta diante das faltas graves cometidas pelo empregador. Teve uma audiência inicial em abril de 2018, algumas reclamadas não compareceram, foram revés, e a tomadora de serviço, né, para quem ele de fato trabalhava, compareceu e ratificou sua defesa. Foi deferida a tutela de urgência para a liberação do FGTS e habilitação do seguro-desemprego, além da baixa da CTPS. A sentença saiu em outubro de 2018, foram rejeitadas as preliminares de prescrição e legitimidade passiva, foram excluídas 2 reclamadas do polo passivo ali na fase de conhecimento, diante do fato de que não constituíam então um grupo econômico, foi reconhecida a rescisão indireta do contrato por culpa do empregador, e diante dessa rescisão indireta deferidos ali também pedidos de horas extras, verbas rescisórias, justiça gratuita e honorários advocatícios de 10% para o advogado dele. O que ficou indeferido foram os pedidos de vale alimentação e cesta básica, já que a CCT apresentada ali não abrangia o período contratual dele. No fim, então, a tomadora de serviço acabou fazendo os pagamentos e em junho de 2023 a execução foi considerada extinta por pagamento ali de todos os valores devidos. Vamos dar uma olhada num trecho da sentença juntos? O regime de 12 horas de labor consecutivas por 36 horas de folga, mesmo que decorra de norma coletiva, não retira do trabalhador o direito ao intervalo de 1 hora para refeição. Pelo exposto, deferiu o reclamante de pagamento de 6 horas extras por cada dia de trabalho elaborado e 15 horas extras por cada mês efetivamente trabalhado referente aos intervalos suprimidos. Eu reproduzi esse cálculo, então, no cálculo jurídico e trouxe aqui pra gente ver juntos. O total aqui, considerando todas as verbas deferidas, foi de R$ 36 mil, com quase 33 mil líquidos para o reclamante. Os honorários do advogado ficaram, então, em R$ 3.600. Vamos analisar agora, então, o nosso segundo caso de hoje. A ação foi ajuizada em março de 2021, o reclamante foi contratado em janeiro de 2018 e dispensado em fevereiro de 2020. Cumpriu o aviso prévio ali até março de 2020 também. Ele era frentista, trabalhava ali das 6 da manhã às 6 da tarde, tinha um intervalo de 1 hora, né, do meio-dia a 1, em dias intercalados ele trabalhava, recebia um salário mínimo com um adicional de periculosidade de 30%. Alegou, então, que trabalhava 11 horas por dia nos dias de efetivo labor, extrapolando o limite legal de 8 horas por dia. Diz também que trabalhou praticamente todos os feriados sem receber em dobro por isso. Pediu ali também o pagamento das horas extras com reflexos, pagamento em dobro dos feriados trabalhados, multa por atraso no pagamento das verbas rescisórias e também a multa ali do artigo 467 da CLT referente às verbas em controvérsia. Ele chegou num valor da causa, então, de R$ 47.900 no fim. A sentença de primeiro
grau, ela foi proferida em abril de 2022. Em relação à inépcia da inicial, o juiz extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação aos pedidos de feriado trabalhado por pedido indeterminado e da multa do artigo 477 da CLT por contradição entre pedido e causa de pedido. Ele reconheceu, então, ali de fato que as partes mantiveram um vínculo de janeiro de 2018 a março de 2020, julgou improcedente o pedido de horas extras, considerando que a própria reclamante afirmou que a jornada não ultrapassava 44 horas semanais. Todos os outros pedidos também foram julgados improcedentes aqui, então, na verdade, teve uma improcedência total em primeiro grau. Houve um recurso ordinário ao TRT que também foi julgado em abril de 2022, bem rápido, inclusive, né? A parte reclamante recorreu, né, alegando ali que teve erro na valoração das provas e tal, e aí também reafirmou que a jornada 12/36, sem norma coletiva ou sem acordo individual, tornaria aquelas horas excedentes ali a 8ª hora diária como hora extra, além da dobra nos feriados também. O acordo saiu em maio de 2023 e o tribunal conheceu e deu um parcial provimento para esse recurso, né, em relação aos feriados. Ele afastou a inépcia da inicial, quanto ao pedido do pagamento ali do dobro, né, entendeu que na jornada 12/36, o labor feriado sem folga compensatória gera o direito à dobra salarial. Em relação às horas extras, declarou a invalidade do regime 12/36, já que não foram juntadas ali nem normas coletivas, nem um acordo individual prevendo o trabalho no regime 12/36. Houve a condenação, então, do pagamento às horas extras, excedentes à 8ª diária e 44ª semanal, com todos os reflexos, custas ali para reclamada também, e honorários para advogado em 15%. Em relação às outras questões da sentença que não foram objeto de recurso, foi mantida a mesma decisão de primeiro grau. Trouxe aqui pra gente ver juntar a ementa do acórdão desse caso. Vamos dar uma olhada. No presente caso, não consta nos autos qualquer norma ou acordo coletivo individual autorizando a adoção do regime. Assim, impõe-se que seja reformada a sentença para deferir horas extras excedentes à 8ª hora diária ou 44ª semanal. Nos termos da súmula 444 do TST, ao trabalhador submetido à jornada 12/36 é devido o pagamento em dobro do trabalho realizado em feriados, sem a correspondente folga compensatória. Esse caso eu também reproduzi ele no cálculo jurídico e a gente vai ver juntos aqui como ficou. Em relação aos valores da reclamante, ela ficou com um líquido ali devido de R$ 4.900 e os honorários do advogado em R$ 787, com um total de R$ 6.000 ali devido pelo reclamado. Aproveitando que a gente está falando de honorários, então, falando dos honorários dessa ação. No direito do trabalho, em geral, a gente tem dois tipos de honorários, né? Os contratuais e os sucumbenciais. Os sucumbenciais são aqueles que o juiz vai definir na sentença, que podem variar de 5% a 15% do valor da condenação, e os honorários contratuais são aqueles que você combina com o seu cliente ali antes mesmo do ingresso com a ação. Eles podem variar ali, o que eu vejo mais na prática, de 20% a 30%, 35% do êxito da ação. Mas você pode confirmar isso também para saber como os colegas atuam na sua região, ou também verificando a tabela da OAB da sua região para ter uma ideia de como fazer a cobrança aí onde você atua. Reproduzindo os honorários com essas diretrizes, para o primeiro caso, então, a gente teve 10% de honorário sucumbencial e 30% de honorário contratual, chegando ali num total de R$ 14.489 de honorários para o advogado. Já o caso 2, a gente teve 15% de honorários sucumbenciais e 30% de honorários contratuais, que totalizaram ali R$ 2.300 de honorários para esse advogado. Agora que já ficou mais claro todos os requisitos legais, você viu decisões recentes e analisou casos reais, você já está pronto para atuar com mais segurança em ações para descaracterizar a escala 12/36, buscando o pagamento das horas extras devidas. Esse tipo de demanda é muito comum e pode ser uma excelente porta de entrada para captar novos clientes. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal do Cálculo Jurídico e manda esse vídeo para aquele colega que ainda tem dúvidas sobre o tema. Um abraço e até o próximo vídeo.